Salve todos e todas! Estamos em mais um vídeo para o nosso canal Papo de Autor. O livro que eu quero trazer hoje é um livro de fantasia e ele vem daquela pergunta, né, sobre os caminhos da fantasia nacional. A gente sempre tem aquele embate nos grupos de escrita, nos grupos, né, de literatura, aquela literatura clássica, né, que a gente estuda na escola brasileira, e a nova literatura que tem surgido, né, principalmente na vontade, no desejo dos autores de hoje de trabalhar temas que são já cotidianos e padrão, né, nos países, por exemplo, de língua inglesa. O livro que eu escolhi para nossa resenha hoje é o livro As Crônicas de Hannah, com o subtítulo A Chave de Mizi. A autora é a Margarida Marilu Marcos, tá? Uma escritora que eu a conheço e vejo que o trabalho dela, né, é muito dedicado, é muito empenhado. Foi publicado pela editora Pendragon, tá? A editora sempre tem, né, aquele trabalho de diagramação de capa diferenciada, de arte final. Não é à toa que eu também, né, sou um dos editandos da Pendragon também, porque a qualidade da capa sempre é maravilhosa, a arte interna, o miolo, então nem se fala. E ele foi publicado, gente, no ano de 2020, no ano passado. Muito bem. A premissa do livro é a seguinte: não é uma das premissas mais assim revolucionárias, né, da literatura de fantasia, ainda mais brasileira. Conta a história, né, de três irmãos, os irmãos Bragança, Rodrigo, o mais velho, né, meu xará, Bruna, a do meio, e Clara, a caçula. Eles são crianças adotivas, né? Até o momento em que Rodrigo atinge a maioridade. E aí, eles, né, que eram cuidados por uma família, que sofriam muitos maus tratos, eles ganham direito de habitar na casa que pertencia aos seus pais, já falecidos. O ponto inicial da trama é quando Clara, a mais nova, ela descobre a chave para entrar no mundo de Hannah, que é um mundo mágico, né, um mundo de fantasia, e eles começam a descobrir um grande legado que o nome deles leva. É mais ou menos essa a premissa, né? O que a gente pode falar sobre este livro, né, em especial? A autora cria um mundo fictício, que eu já estaria esperando um mundo de inspiração medieval. A gente vai encontrar esses elementos, né, de fantasia medieval na história, mas ela decidiu começar com uma introdução e trabalhar com alguns personagens que a gente conhece da tradição brasileira, do folclore. E aí, de repente, você vê um personagem, né, que você pensa que seria de inspiração europeia, e de repente ele atende por um nome brasileiro. Seja Cuca, Caipora, Matinta Pereira e outros, né? O que eu acho interessante nessa história é que é apenas uma introdução. É apenas uma introdução, né? Começa a aparecer esses personagens justamente porque, se os personagens são do Brasil e entram no mundo mágico, provavelmente encontrariam criaturas místicas, né? Seres místicos, também que respondessem a essa brasilidade, né? Nós vamos encontrar nesse mundo de Hannah uma intriga, uma tensão entre as forças dominantes, né? E a princesa que dá nome ao reino, que é a própria Hannah, né? Homônimo aqui. Ela está, digamos assim, para uns morta, para outros desaparecida.
O que eu posso dizer sobre o livro, né? Os personagens, gostei de todos eles, os irmãos, tá? Cada um deles tem aquela personalidade diferente que dá, né? O gás da trama. O Rodrigo com aspecto de o líder, né? E de certa forma em alguns momentos indeciso, em alguns momentos hesitante, né? Embora não é nenhum ser perfeitinho, isso achei interessante. A Bruna é a menina rebelde. Eu fiz, né, a comparação na resenha escrita que me lembrou a Skipper, a irmã rebelde da Barbie. Há uma semelhança enorme entre as duas personagens. E a Clara, por ser a caçula, né, acaba sendo a curiosa, a sonhadora, a que acredita, né, em coisas impossíveis. Se descobriu um mundo místico, né? Por que não, dentro desse mundo místico, ela vai encontrar coisas fantásticas que as pessoas acham que são improváveis ou impossíveis. Isso eu gostei bastante. Gostei também do ambiente escolar, que os irmãos eles se matriculam numa escola no nosso mundo, mundo real, né? E aí é interessante que a autora usa a imagem de cidades, né, conhecidas, como Itápolis, né, no caso, e Raridade, que em teoria estariam situadas no interior de São Paulo. Em teoria não, né? Na real, estão situadas no interior de São Paulo. Então ela fala um pouquinho de si quando descreve esse cenário, quando está falando do mundo real. O cenário da escola eu achei muito interessante para quem, né, é das gerações mais velhas. Vai ver aquele ambiente escolar que dá uma certa saudade. Nossa, era assim, era desse jeito, né? E vai ter outros personagens também na história. Dos personagens que frequentam a escola deles, eu gostei muito do Diego, que é o melhor amigo deles, né? E tem até uma certa representatividade, que é um rapaz negro, né? Não foi esquecido. E a Isabela. A Isabela, curiosamente, para mim, é a melhor personagem desse mundo na parte real. Temos também, dentro do mundo místico, algumas categorias, né? Algumas classificações desses personagens, né? Digamos assim, seria o que numa mesa de RPG seriam as classes deles, né? Nós vamos ter os belatores, que são guerreiros, né? Inclusive místicos, mágicos no caso. Nós vamos ter as divas, e aí é muito interessante as divas. Uma das personagens das divas que tem uma personalidade forte, autêntica, né? Que achei muito legal foi a Laura. E nós vamos ter os mundanos. Os mundanos são as pessoas comuns, né? É mais ou menos o que em Harry Potter seriam os trouxas. Da trama, né? Que a gente pode destacar aqui. Da trama, qual é a minha crítica? O início é extremamente descritivo, mas acho que é aquela situação da autora sentar e tá criando a ambientação dela mesma na mente dela, enquanto ela está desenhando a trama que virá. Muito comum, tá? Antes que seja um defeito, muito comum. Você vai estar interessado. Acho apenas que estende um pouquinho, mas não, a gente não tem aquela perda do desinteresse da história. Tem toda aquela questão do reconhecimento nesse mundo místico, também que segue. Tem uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o sistema monetário mágico deste mundo. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no cenário. E o final, né, desse primeiro volume, eu achei muito legal a peripécia. Eu posso dizer que não assustado, naquele sentido de né? Mas há uma peripécia, há uma virada na trama muito bacana. Nas últimas palavras finais, eu vou dizer que é um livro de fantasia que a gente pode recomendar para qualquer idade, né, digamos assim. Talvez mais pelo tema adolescente, que a gente diria 10 anos, né? Mas a gente vê que é um livro leve, ele não tem, né, principalmente nas cenas de batalha, não tem uma violência extrema, né, no caso,
A linguagem é acessível a qualquer idade, tá? E é um livro que eu recomendaria. Gostei muito, dou meus parabéns a Margarida, escreveu um livro fantástico e já estou ansioso pela continuação, tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo.